Olá a todos, olá a todas, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Estamos aqui no Foco Total, estamos aqui nos cursos do Foco Total. Se você está aqui com a gente, quer dizer que você está com o Foco Total na prova da magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo. Já estamos aí às vésperas da primeira prova, da primeira fase da prova objetiva para o concurso de ingresso na carreira da magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, e a gente está aqui com foco nessa prova objetiva. Vamos falar da melhor matéria, a matéria mais importante de todo o concurso, a mais legal, a mais complexa e por isso a mais bonita e a mais gostosa de aprender, a mais importante. Tudo isso relacionado ao concurso da magistratura. Eu sou suspeito para falar sobre processo civil, sou professor de processo civil aqui do Foco Total, sou juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, sou mestre e doutorando em processo civil pela USP, por isso eu gosto tanto da matéria. Não falem aí para o professor André que eu disse que processo civil é melhor do que processo penal e direito penal, mas vocês sabem que não é mesmo? Vamos lá, qual que é a ideia nossa aqui? É claro, uma aula de revisão, uma aula de preparação para a prova objetiva, e a gente sabe, vocês têm acesso aí aos materiais do Foco Total e vocês sabem, vocês conhecem as características de uma prova de primeira fase. A prova de primeira fase ela vai se focar especificamente por ela ser objetiva na letra da lei e entendimento jurisprudencial consolidado. Então você precisa saber bem o CPC para ir bem na nossa prova da magistratura, tá? Mas também atualmente é muito importante a gente conhecer os entendimentos jurisprudenciais, especialmente aqueles consolidados, especialmente aqueles dos tribunais superiores. Então, qual foi a minha ideia aqui? Vamos falar sobre precedentes que tenham sido estabelecidos, que envolvam a matéria do processo civil e tenham sido estabelecidos pelo STJ no sistema dos repetitivos e quem sabe não vai pingar aí na nossa prova objetiva. Legal? Então é essa a nossa pegada. Temas do STJ, a gente vai passar aqui por algumas questões que ainda não foram julgadas, alguns temas que ainda não foram resolvidos, alguns entendimentos que já se mostram mais ou menos consolidados no STJ, mas a ideia é essa, vamos fazer um passeio aí por temas do STJ que envolvam o processo civil. E já vamos, então, a gente tem pouco tempo, já vamos começar falando sobre um tema que foi dos temas mais importantes aí, esse aqui deu bastante o que falar, porque era uma novidade do Código de Processo Civil de 2015 e que causou aí algum embaraço, alguma celeuma, tanto jurisprudencialmente quanto doutrinariamente. Qual é? É a questão sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Vamos relembrar um pouquinho? Eu já tive, ao longo aí das últimas décadas, algumas disciplinas em relação ao agravo de instrumento. Algumas disciplinas, houve o tempo em que eu poderia interpor agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória. Houve o tempo em que algumas admitiam agravo de instrumento, outras admitiam agravo retido, e o Código de Processo Civil de 2015, curiosamente, voltou a uma disciplina bem antiga, que ele fala o quê? Ele admite agravo de instrumento para algumas hipóteses expressamente previstas lá no artigo 1015 e ele fala o seguinte: todas as outras decisões interlocutórias que forem tomadas pelo juiz, elas não podem ser recorridas. Quer dizer, não pode nunca recorrer, professor? Não, não podem ser recorridas por meio do agravo de instrumento. Quando vier a sentença, o fim da fase de conhecimento, vou ter um recurso de apelação e se permanecer o interesse da parte em discutir aquela decisão do juiz, ela vai poder, nesse momento, no recurso de apelação, voltar à discussão relativa àquela questão, àquela decisão interlocutória. Imagina que é uma decisão interlocutória que fale sobre provas. O juiz indeferiu a prova, ele não pode agravar. Quando chega na sentença, às vezes o cara ganhou, mesmo com a prova indeferida. Ele não vai ter interesse de recorrer e a questão morre ali. Eventualmente ele perdeu, o que ele vai fazer? Ele vai recorrer da sentença e vai falar, tribunal,
tem uma nulidade, que tem uma questão sobre produção de provas que o juiz indeferiu e eu quero discutir agora. É essa a ideia. Então, o 1015, ele tem 13 incisos, um deles foi vetado, né? O 12 foi vetado, mas ele tem 13 incisos que supostamente indicariam ali as matérias, expressamente as matérias em que caberia agravo de instrumento. Você tem que conhecer esse rol, não vou ficar repetindo aqui para vocês. Com a ressalva do parágrafo 1º, que é execução, cumprimento de sentença, liquidação e inventário, nesses processos cabe agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias, porque a lógica de recorribilidade é diferente, né? Numa ação de execução, eu não tenho a lógica da recorribilidade após a prolação da sentença, porque a sentença numa ação de execução só vai aparecer lá quando eu tiver o crédito satisfeito, por exemplo. Então, como a lógica é diferente, nesses processos aqui, toda decisão interlocutória é passível de agravo de instrumento. Qual foi a discussão? A discussão é, esse rol do artigo 1015, ele é taxativo, ou seja, são só aquelas hipóteses, ou ele é meramente exemplificativo, quer dizer, não serve para nada e todas as decisões continuariam sendo recorríveis por meio de agravo de instrumento. Me parece que a leitura é bastante óbvia, né, do 1015, ou seja, que ele seria taxativo, ele pretenderia limitar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, mas mesmo assim houve quem entendesse que era um rol meramente exemplificativo, tá? E se for taxativo, ele admite uma leitura expansiva, ou seja, admite uma aplicação por analogia, admite uma interpretação mais ampliativa. Essas eram as discussões que estavam ali no balaio, né? Alguma dessas teses deveria ser admitida pelo STJ, que afetou a questão para resolver em sede de repetitivos. Sem a gente ficar aqui discutindo o mérito das discussões, mas vamos logo para a tese. A ministra Nancy Andrighi, que foi a relatora aqui, se não me engano, ela nem era relatora originalmente, né? Ela deu um voto divergente que foi seguido ali pela maioria dos ministros. Ela trouxe uma tese que é um pouco diferente, aí não era nada daquilo que, nenhuma daquelas correntes que na época se discutiu. O que ela falou? Presta atenção, ela falou, ó, o 1015 do CPC é taxativo. Taxativo. Ela fala, não tem nada, não é exemplificativo e não é taxativo que admite interpretação analógica, uma interpretação extensiva, nada disso, ele é taxativo. Só que ela inventou esse termo aí, né? Ele é de taxatividade mitigada. O que isso quer dizer? Ele é taxativo, mas ele tem uma cláusula extra do cabimento do agravo de instrumento. Ele admite uma cláusula extra de interposição, que é qual? Na hipótese em que eu verifico que é urgente que eu discuta aquela questão no recurso de agravo de instrumento. Por quê? Porque vai ser inútil eu discutir a questão em recurso de apelação. Puxa, como é que o que isso quer dizer, professor? Presta atenção nisso aqui. Imagina o seguinte, imagina que eu tenha uma discussão, por exemplo, é um exemplo que eu vou falar de cabimento do agravo. Imagina que o juiz não agendou a audiência de conciliação ou mediação na inicial ali do processo civil. O que eu posso fazer contra essa decisão dele, que manda citar para apresentar contestação, se eu quero fazer audiência de conciliação e mediação? Veja, essa decisão não está no rol do 1015, né? Então, em princípio, eu não poderia agravar dela. Mas, se eu for esperar o fim do processo e a sentença, quando eu chegar com recurso de apelação no Tribunal de Justiça, faz sentido eu falar, tribunal, vamos discutir se o juiz deveria ou não ter agendado a audiência de conciliação? Não faz mais sentido, perdeu o timing, já não... né? É inútil essa discussão agora em sede de apelação, certo? Então, por isso, ó, uma cláusula extra de cabimento do agravo de instrumento. Era necessário que eu resolvesse aquela questão naquele momento, tá? Presta atenção que o STJ, ele não estabeleceu quais são as hipóteses de cabimento, percebeu? Ele deixou uma regra meio que aberta,
que o juiz vai ter que analisar no caso concreto. O que a gente tem de concreto daí em relação ao entendimento do STJ sobre essa matéria? O julgamento dos repetitivos, que levou, né, que foi o paradigma ali para o julgamento, ele dizia respeito à competência. Competência. Então isso aqui é batata, tá? Isso aqui já é tranquilo. Discussão sobre competência é passível de agravo de instrumento, algo que não está no rol do 1015. Então quer dizer, eu arguí a incompetência na minha contestação e o juiz ou acolheu ou rejeitou, eu posso agravar dessa decisão. Legal, essa é a mais importante. Essa é a mais importante, é o caso paradigma do julgamento do tema 988, tá? Majora multa fixada, se admitiu já agravo de instrumento no STJ. Acolhe ou afasta a arguição de impossibilidade jurídica do pedido. O STJ falou que é passível de agravo. Por quê? Porque é uma decisão de mérito, aí sim está no rol do 1015. Indefere a designação da audiência de conciliação. Também tem precedente do STJ que fala que é cabível o agravo de instrumento. Quando não cabe, aplica multa por ato atentatório de dignidade da justiça. Isso pode ser discutido na apelação posteriormente. Indefere o pedido de suspensão do processo em razão de questão prejudicial interna, questão depois de discussão em apelação, decisão de indeferimento do pedido de exclusão de litisconsorte, rejeição da preliminar de legitimidade passiva. Por que isso está aqui? Porque eu tenho, lá no 1015, um dos incisos exclusão de litisconsorte. Então, a decisão que exclui o litisconsorte, ela é passível de agravo de instrumento. A decisão que não exclui, ou seja, rejeita a preliminar de legitimidade, ela não é passível de agravo de instrumento. Legal? 988, tema muito importante do STJ, portanto. Vamos para mais um agora? Tema 1153, também já foi julgado. Qual é a questão posta aqui, a apreciação? Definir-se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude de sua natureza alimentar, insere-se ou não na exceção prevista no parágrafo 2º do 833 do CPC. O que isso quer dizer? Vamos lembrar? 833 do CPC vai falar sobre empenhorabilidades, tá? E ele fala que duas coisas são empenhoráveis. Dentre várias outras, né? Mas para o nosso tema aqui. Salários ou remunerações de toda forma, né? Benefícios multipios, pensões, etc, etc. Inciso 4º. E o inciso 10, quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Isso é empenhorável, certo? Eu não posso penhorar o salário do cara. Eu não posso penhorar a poupancinha do cara ali até 40 salários mínimos. Só que o parágrafo 2º fala o quê? Não se aplica essa exceção, essa empenhorabilidade, na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Opa, então se são alimentos, eu não aplico a empenhorabilidade. Quando é alimentos, eu posso pregar o salário do cara. Com qual limite? Tá falando aqui, ó, que tem que se observar o 528, parágrafo 8º, e 529, parágrafo 3º. O que falam esses artigos? Basicamente, que a penhora total, no caso de alimentos, os vencidos e os vincendos, a penhora total não pode pegar mais do que 50% dos ganhos líquidos do cara. Então, até 50%, quando for alimentos, eu posso penhorar. Perfeito? O que o advogado falou? O advogado falou, ô juiz, aqui ó, que está escrito no parágrafo 14 aqui do 85, que os meus honorários, eles têm natureza alimentar. Então, seu juiz, se tem natureza alimentar, eu tô fora da regra da empenhorabilidade do 833. Eu tô dentro da exceção, né, do parágrafo 2º do 833, ou seja, eu posso penhorar salário do devedor. Bacana? Bacana, teve bastante gente que aceitou esse argumento aqui e a questão chegou no STJ para ser resolvida. Vamos logo para o resultado. O que o STJ falou? A despeito de sua natureza alimentar,
a verba de honorários não se enquadra na exceção do parágrafo 2º do 833, ou seja, não posso penhorar salário. Não posso penhorar salário, não posso penhorar caderneta de poupança até 40 salários mínimos. Legal? O que ela falou lá no julgamento? Era Nancy também era Nancy Andrighi. Ela fala que tem uma diferença, né, entre prestação alimentícia e natureza alimentar das verbas. Essa natureza alimentar das verbas, ela garante alguns privilégios, por exemplo, nos precatórios. Normalmente, eu acho que lá no concurso de credores, na recuperação judicial ou na falência, mas ela não se confunde com prestação alimentícia. Uma coisa é uma verba com natureza alimentar, outra coisa é uma verba que é prestação alimentícia. Faz uma diferenciação entre as duas hipóteses e fala aquela exceção à impenhorabilidade é exclusiva de prestação alimentícia, que é diferente de verba com natureza alimentar. Então o advogado nessa aí se deu mal, não conseguiu essa boquinha aí. Beleza? Próximo tema, 1285 do STJ. Esse aqui, presta atenção, tá afetado, não foi julgado. Por que eu trouxe ele? Bom, porque mistura um pouquinho com esse tema que a gente acabou de tratar aí, porque vai falar da impenhorabilidade da poupança. Impenhorabilidade da poupança. Eu tenho certeza, quando eu estava falando que não pode penhorar a poupança até 40, você ficou, calma aí, tem entendimento sobre isso aí? E tem mesmo. Qual é a discussão? Se vocês forem ver lá o 833, inciso 10, ele vai falar expressamente. É impenhorável que quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. E você vai pensar, fala, poupança, professor, uma coisa tão dos anos 80, né? Quem é que tem dinheiro na poupança hoje em dia? Dificilmente o cara tem dinheiro na poupança, né? Hoje se popularizaram muitos aí os investimentos. Eu tenho uma série de outros papéis que dão mais retorno que a poupança, que são incentivados pelo governo também, que tem isenção de IR, por exemplo. Ou seja, é muito comum que o cara, mesmo que não seja um investidor qualificado, um cara com muito dinheiro, ele tem um dinheirinho lá, sei lá, em LCA, tem um dinheirinho num fundo de investimento, tem um dinheirinho em outra aplicação que não é poupança. Poupança, tá? E aí a pergunta é só a poupança mesmo que é protegida ou outro investimento, outro dinheiro guardado que o cara tem também entra nessa impenhorabilidade? Que a ideia aqui todo mundo tem direito, como mínimo existencial, a um dinheirinho guardado ali para eventual necessidade, eventual urgência, problema de saúde, etc. Me parece que é essa a ideia. Mas se essa ideia vale para poupança, a ideia vale ali para um outro fundinho de investimento que eu tenho, para um LCA que eu tenho, para qualquer outro tipo de dinheiro guardado. O STJ, ele tinha um entendimento, eu não sublinhei aqui, tá? O que ele vinha falando? Ele vinha ampliando essa impenhorabilidade e falar, é impenhorável o montante de até 40 salários mínimos depositado em instituição financeira. Não apenas poupança, mas também conta corrente, fundo de investimento ou ainda, olha isso aqui, guardado em papel moeda. O STJ está falando o seguinte, até 40 salários mínimos é impenhorável, pode guardar. E se eu tiver 40, 60 conto, e 40 salários mínimos são 60 mil reais. Se eu tiver 60 mil reais no meu colchão, o STJ fala impenhorável. Não parece fazer muito sentido, eu não gosto desse entendimento aqui, nem um pouco, né? Mas de qualquer forma, o STJ vinha decidindo assim e o TJ vinha junto com ele decidindo assim. Mas veja, o STJ tem um entendimento novo que foi manifestado pela Corte Especial. Veja, a questão está afetada como repetitivo, mas já tem um entendimento manifestado pela Corte Especial sobre o assunto. E qual é o entendimento? Deu um passo atrás. Não foi aquele liberou geral, aquele oba-oba do entendimento que eu acabei de falar para vocês, né, que era um entendimento que vinha sendo aplicado, inclusive pelos TJs, mas é um entendimento um pouco mais restritivo. O que fala o Herman Benjamin? Olha lá.
A garantia da empenhorabilidade é aplicável automaticamente no patamar de 40 salários mínimos quando o valor estiver na poupança. Então, se é poupança, está expresso na lei, é automático, é empenhorável e ponto, não vamos discutir. Se a medida de bloqueio atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da empenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de 40 salários mínimos, desde que comprovado pela parte processual atingida pelo ato constritivo que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. Então o cara vai ter que provar que aquele dinheiro é uma reserva que ele tem, não é nada que ele faça movimentações constantes, é algo que ele vem de pouquinho em pouquinho guardando para manter uma reserva considerado aí sim um mínimo existencial. Então, não automaticamente, automaticamente sua caderneta de poupança. Todos os outros investimentos, eu preciso provar que aquilo é uma reserva que veio paulatinamente construído para fazer frente a eventuais urgências, como um mínimo existencial. Legal, mas veja, não julgou em sede de repetitivo, ainda vai julgar, mas a gente tem aí uma tendência de como o STJ vai. Eu juntei aqui, ó, o nosso examinador, hein? Vamos lembrar do nome desse cara, né? Cláudio Godoy é o nosso examinador, nosso querido examinador. Não sei se na prova oral ele vai ser o examinador de processo civil, né? Porque a gente tem a professora Clarice também na banca, que faz parte da OAB, representante da OAB, mas olha lá o Godoy falando o quê? Empenhorabilidade é automática só na poupança, em relação aos outros investimentos eu preciso de prova do devedor acerca, né, da natureza daqueles valores. Legal? Tema 1285 do STJ. Portanto, vamos lembrar só de outras coisinhas que dizem respeito ao entendimento do STJ em relação à empenhorabilidade de salário. Empenhorabilidade de salário. Vamos ver aqui. A lei fala que salário é empenhorável. Legal? A gente já viu a exceção da prestação alimentícia. Qual é essa exceção? Ó, se for prestação alimentícia, eu posso chegar até 50% do salário do cara. Qual é a outra exceção? Tem uma outra exceção aí. Se o cara ganha mais do que 50 salários mínimos, o que exceder, eu posso penhorar. Conhece alguém que ganha mais que 50? Você não vai ganhar, tá? Quando passar no concurso. Mais de 50, não vai ganhar, não. Não vai ganhar, não. 50 salários mínimos são mais de 75 mil reais. Quem ganha mais de 75 mil reais? Parece que essa exceção aqui é exceção, poxa, no Brasil, falar que, ó, mas se o cara ganha mais que 75, pode pegar o que sobrar dos 75, né? Olha só que loucura. Me parece não fazer muito sentido essa exceção. Me parece que essa exceção aqui poderia, na nossa realidade, ser o quê? 5, por exemplo. 5. 7.500, né? Para o cara fazer frente às despesas dele da família, me parece que seria mais consentâneo aí com a nossa realidade, né? A realidade do nosso país, do nosso povo. De qualquer forma, a lei fez a opção dela. 50. Legal? E aí, começou a chegar no STJ, nos TJs, pedidos, falou, ó, a minha dívida não é alimentar, não é alimentícia, não é prestação alimentícia, mas, pô, o cara ganha 15 mil, eu não posso pegar 3 por mês, 3 milzinho por mês, eu pego 3 mil por mês e ali em 1 ano, 2 anos, o cara paga a dívida dele. Faz sentido, não faz sentido? A lei fala que não, certo? A lei fala que o cara ganha 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, não pode pegar o salário dele. O STJ vem manifestando entendimento de que essa proteção não pode ser assim, dada sempre de olhos fechados. Ela fala, ó, a gente precisa fazer uma ponderação de valores, existe sim um direito fundamental ao acesso à prestação jurisdicional, e isso inclui o resultado da prestação jurisdicional, ou seja, a efetividade da tutela executiva, a efetividade da execução, e por isso eu tenho que interpretar essa proteção da empenhorabilidade à luz do mínimo existencial. Olha lá, só se revela necessária, adequada e proporcional e justificada a empenhorabilidade
daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade. A regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservada a percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. O que o STJ vem falando? Vem falando, não tem nada de impenhorabilidade do salário, desde que eu mantenha pro devedor um tanto ali para que ele consiga não passar fome, para que ele consiga ter meios de subsistência. Eu gosto desse entendimento? É claro que não. Por quê? Porque a lei fez uma opção clara. A lei falou 50. Eu gosto da lei? Também não. Eu acho que essa lei devia ser 5 no máximo. 5 eu acho bacana, né? 5, 3, 1, né? Supostamente um salário mínimo seria o suficiente para o cara ter condições de subsistência. De qualquer forma, esse vem sendo o entendimento do STJ e o TJ nosso aqui aplica bem tranquilamente essa possibilidade de penhora de salários além das exceções previstas em lei. Legal? Então o advogado não se deu tão mal assim, né? Ele não entra na regra da prestação alimentícia, mas ele tem uma brechinha ali para conseguir chegar no salário do devedor. Não só o advogado aí, todos os credores, tá? Vamos lá. Tema 1230 do STJ, tema afetado. Afetado. Qual é? Ah lá, ó. Alcance de exceção prevista no parágrafo 2º do artigo 833 em relação à regra de impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso 4. Ou seja, essa questão que vem sendo decidida pelo STJ no sentido de que essa impenhorabilidade não é a ferro e fogo, ela hoje está afetada e logo mais vai chegar a decisão dela em sede de repetitivos. Beleza? Mais uma lembrancinha aqui, entendimento do STJ sobre impenhorabilidade de salários, é isso aqui, né? Fala, professor, eu ganho salário em fevereiro. Beleza. Cheguei lá, porque eu ganho muito, né? 120 mil reais. Eu ganhei lá no comecinho de fevereiro. Até o fim, eu gastei pouco ali, 87 mil reais. Me sobraram ainda 33 mil reais na conta. Chegou em março, caiu mais 120 mil. Ou seja, brincadeiras à parte, né? Porque até os 120 mil já não estaria dentro da impenhorabilidade. Mas pensa nisso, o cara ganha o salário, ele chega no fim do mês, agora começa o mês, ele ganha mais um. E se sobrou uma grana do salário passado, entendeu? A regra da impenhorabilidade, ó, ela só é protegida a última remuneração recebida. Você percebeu? Então, o cara recebeu o salário, se tinha sobrado um tantinho ali do mês passado, era salário, né? Mas agora já não tem mais a proteção da lei. Percebeu? Então, a única parcela do salário que é protegida é a última que eu recebi. Eu recebia de fevereiro, sobrou um pouco de janeiro, essa é penhorável já. Essa aí não tem proteção. Percebeu? Interessante isso aqui, porque só dá um limite temporal para essa impenhorabilidade para fazê-la consentânea ali com a ideia do mínimo existencial, da ideia da subsistência, tá? Tema 708. 708. Esse aqui foi bastante discutido, eu acho que nos anos passados, mas é interessante a gente lembrar desse tema aqui que diz respeito à impenhorabilidade também. Qual que é esse aqui? Lembra disso? O 708 falava o quê? Discussão referente à penhora de bem de família no contrato de locação, quando decorrente de fiança locatícia. Qual que é a discussão aqui? A gente sabe que o bem de família é impenhorável, né? Lei 8.009 de 1990, aquele bem que serve como residência para a unidade familiar. Legal. Mas tem uma exceção expressa na lei do bem da família, que é o quê? Olha, essa impenhorabilidade não vale se a dívida decorre de fiança prestada em contrato de locação. Essa mais ou menos, a lei é mais ou menos isso, mas ela fala isso, dívida prestada em contrato de locação, fiança prestada em contrato de locação. Não tem impenhorabilidade. A gente pode discutir por quê, se isso é justo, se não é justo, mas fato é que está assim expresso na lei. Legal? E aí,
o STJ enfrentou essa questão e falou, ó, não é mesmo empenhorável? A dívida da locação, ela foge, né, da fiança da locação, percebeu? Ela foge da regra da empenhorabilidade e as discussões foram feitas e falou, foge mesmo. É legítima penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o artigo 3º lá da lei, é uma das exceções previstas na lei. Legal. Passou o tempo e apareceu uma discussão quase igual. Mas alguém falou assim, não, ô, julgador, eu sei que tem esse repetitivo do STJ aí falando que pode penhorar, mas no meu caso não é o mesmo caso. Como assim não é o mesmo caso? É porque no meu caso a locação era comercial. E o caso que o STJ julgou lá e que fez o tema 708 era uma locação residencial. Eu falei, mas qual é a diferença? Não sei. A lei que estabelece a exceção à empenhorabilidade não fala. Ela fala fiança prestada em contrato de locação. Só como o caso julgado pelo STJ falava sobre locação residencial, se criou ali uma tese de que, ó, quando se trata de locação comercial, não, locação comercial é empenhorável. Besteira, né? Só ler a lei. De qualquer forma, isso aqui é muito legal. Essa discussão aqui é muito legal. Depois a gente, quem sabe, a gente vai fazer uma aula aí sobre precedentes, sobre teoria dos precedentes, como que eu interpreto os precedentes, né? Isso aqui é muito legal, muito legal. De qualquer forma, voltou a questão para o STJ. Fala assim, ó, é penhorável ou não o bem de família de propriedade do fiador em contrato de locação comercial? Voltou para o STJ a mesma discussão e o STJ firmou a mesma tese, tá? É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do mesmo artigo de lei que fundamentou a tese anterior. Legal? Então, empenhorabilidade de bem de família, bacana, está previsto em lei, não se aplica a fiador de contrato de locação, dívida que advém de fiança dada em contrato de locação, tanto residencial quanto comercial. Legal? Próxima questão. Tema 677 do STJ, esse aqui foi julgado também recentemente. Isso aqui é interessante, que o tema 677, a questão posta sob julgamento, é a revisão de uma tese firmada num tema anterior a lá. Pela segunda sessão, não lembro se ele vai falar o tema anterior, mas era a revisão de um tema anterior. Qual era a tese? Presta atenção só na tese. Na fase de execução, o depósito judicial do montante integral ou parcial da condenação extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada. Qual que é a dúvida aqui? A dúvida é a seguinte: imagina que eu tenho um processo de execução e, na hora que eu intimei o cara lá, normalmente cumprimento de sentença, mas execução também, eu intimei o cara para pagamento, ele vai lá e deposita. 100 mil reais, ele, deposita 100 mil reais. Mas na execução, por exemplo, ele pega e interpõe lá uma impugnação, ele opõe uma impugnação, ou no processo de execução ele distribui embargos à execução. Enfim, tem alguma discussão no processo e esse dinheiro fica ali depositado e demora um pouquinho para ser levantado pelo credor, tá? Isso acontece, normal. Imagina que demora um ano para o credor levantar. No contrato estava previsto, né, correção em GPM e juros de mora de 1% ao mês, né? Do dia que o cara depositou até o dia que o credor levantou, esse dinheiro que está depositado, ele vai ser remunerado lá por ele é mal remunerado, ele é pouco remunerado, a conta judicial tem as regras próprias de remuneração do dinheiro, tá? Ele é corrigido monetariamente, mas tem uma remuneração muito pequenininha. Ou seja, se o cara pegasse da data que foi depositada até a data que ele levantou e aplicasse os índices previstos no contrato, 1% mais de GPM, por exemplo, ia dar uma diferença no valor. E a pergunta é justamente essa. Quando que eu paro de correr com os ônus moratórios? Quando ele deposita em juízo ou quando eu levanto? Percebeu?
E a tese anterior é depositou, parou. Ó, pimba, depositei em juízo, eu já não corro mais os ônus moratórios, tá? Essa era a tese anterior. Perfeito? E o 677 inverteu essa lógica, tá? O 677 reviu essa tese e falou o quê? Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previsto no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. Então, o que eu vou fazer? Agora, depositou, às vezes é um bacen-júdi e tal, e demora, né? Porque faz o bacen-júdi até intimar o devedor, aí o devedor vem e faz uma impugnação, aí imagina, isso pode demorar um tempo. Quando eu for levantar, eu vou levantar o dinheiro que está depositado. No dia que o cara depositou, às vezes era 100% do valor devido. No dia que eu levantei já não é mais. Por quê? Porque eu vou atualizar o valor devido até a data do meu levantamento. E a atualização que o banco faz não é igual. Então, às vezes, eu vou levantar e vai ter uma diferença. E eu vou continuar cobrando. Percebeu? Tema 677 do STJ. Questão muito interessante. Dá para a gente discutir bastante esse entendimento aqui do STJ. Mas para a gente o que importa é conhecer a tese firmada. A tese firmada. Vamos lá, nosso tempo já... Puxa vida, voa o tempo aqui para a gente falar disso. Vamos rapidinho aqui falar das outras teses que eu trouxe para vocês. Tema recente também, 13.3 do STJ, saber se nas demandas em que se pleiteia do poder público fornecimento de prestação em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou no valor atualizado da causa, ou arbitrados por apreciação equitativa. Vamos lembrar que fala lá o parágrafo 2º do 85, ele fala que eu vou fixar os honorários advocatícios com base no valor da condenação, no valor do proveito econômico ou no valor da causa. E aí o parágrafo 8º vai falar, ó, eu só vou aplicar por equidade quando for inestimável o proveito econômico ou ínfimo o valor da causa. Legal? For ínfimo ou inestimável, demandas que não têm valor patrimonial ou demandas que o valor patrimonial é muito piquititico, daí eu vou fazer essa apreciação equitativa. Legal? Quando eu tenho demanda aqui em que se pleiteia a prestação em saúde, qual é o valor da causa? O valor da causa é o valor da prestação. Às vezes é remédio de alto custo. Então eu vou ver lá o valor anual da prestação é 200 mil, 500 mil reais, por exemplo. Esse deveria ser o valor da causa e às vezes é o valor da causa, por exemplo, 500 mil reais. Às vezes o judiciário faz um entendimento meio casuístico aqui. Eu acho que os juízes ficaram com dó de condenar a fazenda em tantos valores e aí pretenderam aí dar um passa-moleque nos advogados. E olha a tese que eles firmaram. Nas demandas em que se pleiteia do poder público a satisfação do direito à saúde, os honorários são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do 8º-A do CPC. Ou seja, o que o STJ está falando aqui é, quando é direito à saúde, eu vou fixar os honorários independentemente de qual é o valor da prestação. Normalmente vou dar R$ 1.500. Sabe, R$ 1.500. Quanto que é o valor do medicamento? No ano, R$ 500 mil. Qual é o valor da causa? R$ 500 mil. Qual é o valor dos honorários? R$ 1.500. Lembra de qual que é o 8º-A do CPC? É aquele dispositivo que manda eu seguir a tabela de honorários da OAB. Olha o STJ aqui falando, ó, não precisa seguir a lei. Não precisa seguir a lei, tá? A minha tese é, arbitra de qualquer jeito os honorários, dá essa tungada aí nos honorários do advogado e não precisa seguir a lei em relação à forma de arbitramento por equidade. Olha só que feio. É feio mesmo esse tema aqui. Por quê? Porque ele é contraditório com o próprio tema anterior do STJ, né? Que falava, em termos gerais, sobre a forma de cálculo dos honorários. Nesses casos, né? Quando é que eu posso calcular por equidade os honorários, né? Ó, que vai falar aqui o tema 1076? Quando é que eu posso calcular por equidade os honorários? Eu posso quando o valor da causa ou o proveito econômico é muito elevado?
não está previsto na lei. A lei fala ínfimo. Só quando é ínfimo, quando é muito elevado, problema seu. Calcula os honorários sobre o valor, aquele valorzão da causa, aquele valorzão da condenação. E a tese firmada foi justamente essa, ó. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da causa da condenação forem elevados. É obrigatório, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou o valor atualizado da causa. Vamos lembrar, então, do medicamento. Qual é o valor da condenação? A condenação é em obrigação de fazer, então ela não tem valor certo, só que o proveito econômico é o valor da prestação, e o valor da prestação é o valor do medicamento. Legal? Perfeito. Eu tenho como calcular esses honorários aqui no caso das demandas de saúde. A tese está aqui, eu não precisaria fugir dela nesse caso específico, mas ó, apenas se admite o arbitramento por equidade quando o proveito econômico for inestimável, não é o caso, ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. Se não for essas duas hipóteses, eu não posso apreciar por equidade. Mas, então, quando eu trato de medicamentos, prestações em saúde, eu posso apreciar sempre por equidade e nem preciso usar a tabela da OAB. Nos outros casos, como um todo, eu tenho que seguir a tese no tema 1076, que lembram, ele virou lei, ou seja, os novos parágrafos do artigo 85 do CPC, eles meio que incorporam essa tese que foi firmada pelo STJ no 1076, e naqueles parágrafos tem o parágrafo 8º, e agora tem o parágrafo 8º-A, e ele meio que aplica essa lógica aqui do tema 1076 do STJ. Legal? Dois temas que parecem aí um pouquinho contraditórios, aqui, ó, o parágrafo 8º-A, né, todos esses dispositivos aqui, ó, 6º-A e 8º-A, eles são, logo depois que saiu o tema do STJ, houve essa alteração legislativa aqui, e o que abraçando o tema do STJ e levando para dentro da lei, né? Tema 1076 do STJ. Então, 1076 falou, apreciação equitativa é só em casos bem restritos. 1313 falou, aí também no caso de demanda contra o poder público e que se pede prestação à saúde, né, direito à saúde, aí vai ser sempre por equidade, sem aplicar tabela de honorários da OAB. Passamos da nossa hora, mas eu falei sobre os temas que eu queria falar com vocês aqui, sobre as teses, eu vou deixar aí o slide disponível para vocês também, pode sempre dar uma olhadinha. Eu acho que se eu for exigir jurisprudência numa prova de processo civil, eu vou seguir entendimentos consolidados no STJ, especialmente consolidados por meio de teses fixadas em repetitivos. Por isso, eu apostei nesse aqui. Nesses aqui, vamos torcer para que eles apareçam aí na prova de vocês e a gente consiga garantir alguns pontinhos. Legal? Bons estudos para vocês. Contem comigo, podem me procurar lá nas redes sociais para a gente falar sobre a magistratura, sobre a prova, sobre processo civil. Eu terei prazer de falar com vocês lá e até a próxima. Muito obrigado, gente.